Olá pessoal, tudo bem? Então, nessa semana 2 do PET volume 4, a gente vai trabalhar com exercícios aí de progressão geométrica. Eu aconselho vocês muito a assistirem lá as aulas do conteúdo explicativo, onde eu expliquei, dei algumas noções aí introdutórias sobre progressão geométrica, né? Trabalhei com vocês a formulinha do termo geral e também a formulinha da soma de uma quantidade finita de termos de uma PG e a soma de quantidade de termos infinitas de uma PG, certo? Então, dê uma olhadinha lá que eu acho muito importante para vocês assistirem a aula do conteúdo explicativo primeiro, para depois vocês resolverem os exercícios, porque dessa forma vocês vão conseguir entender melhor a explicação, tá? Então, pessoal, vamos lá. Então, primeira questão, está dizendo assim: determine o 10º termo da PG dada por essa sequência aqui, ó, certo? Começa pelo número 5, depois o segundo termo é menos 15, o terceiro é 45, o quarto é menos 35 e segue na mesma razão. Pessoal, então, você está pedindo para a gente determinar o 10º termo, que número se encontra na 10ª posição dessa sequência aqui, está pedindo para a gente encontrar quem que é a 10, certo? Ou seja, o elemento que está na 10ª posição. Bom, como é que a gente encontra qualquer termo de uma PG? A gente encontra qualquer termo de uma PG utilizando o termo geral da PG, que é essa formulinha aqui. Ou seja, a gente encontra qualquer termo, ou seja, um termo determinado numa posição n, como? Pegando a1 multiplicando por q elevado a n menos 1, onde n representa a posição desse termo, certo? Bom, pessoal, então quais informações que a gente precisa para determinar quem que é a 10? Ou seja, qual que é o termo que está na 10ª posição? O 10º termo. Bom, a gente precisa saber quem que é o primeiro termo, quem que é a razão e a posição onde é esse termo que está querendo ser determinado, onde esse termo que a gente está querendo determinar, qual a posição dele, certo? Na sequência. Então, determinar quem que é n também. Bom, pessoal, quem que é o primeiro termo dessa sequência? O primeiro termo dessa sequência é o número 5, certo? Quem que é a razão? Pessoal, a razão não foi dita para a gente explicitamente, a gente vai ter que calcular quem que é ela, certo? Então, logo a gente já faz isso. E qual que é a posição do termo que a gente quer encontrar? Bom, pessoal, se a gente quer encontrar quem que é o 10º termo, a posição do termo que a gente quer encontrar é a posição número 10. Ok? Então, está faltando qual informação aqui para a gente poder encontrar quem que é a 10? Está faltando encontrar quem que é a razão. Pessoal, mas se vocês forem rever lá comigo na aula explicativa de PG, como é que a gente encontra a razão de uma PG? Basta a gente saber dois termos consecutivos dessa PG e fazer a divisão do último pelo anterior. Vejam aí, olha só os termos que foram dados para a gente. Foi dado o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Eu sei que o primeiro e o segundo são consecutivos, o segundo e o terceiro são consecutivos, e o terceiro e o quarto são consecutivos. Então, qualquer desses pares que eu acabei de dizer para vocês aí, permite a gente encontrar quem que é a razão. Mas vamos pegar aí os termos A1 e A2. O que eu disse para vocês? A gente tem que pegar termos consecutivos, então estou pegando o A1 e A2, e vou pegar o quê? Vou pegar então, o último e dividir pelo anterior, certo? Então, vou pegar o A2 e dividir pelo A1. Quem que é A2? O segundo termo, ou seja, o A2 é o menos 15, e o primeiro termo é quem? É o número 5, certo? Então, tem o menos 15 dividido por 5. Que número que multiplicado a 5 dá menos 15? Pessoal, esse número é o menos 3, certo? Se num produto de um número cujo resultado é negativo e um dos fatores desse produto é positivo, o outro tem que ser necessariamente negativo, certo? Que número que multiplicado dá 5 dá 15? Esse número é o 3. Então, portanto, menos 15 dividido por 5 dá menos 3. Ok? Então, a gente faz o produto dos sinais aqui também, pessoal. Menos com mais, menos 15 dividido por 5, 3. Então, quer dizer que a razão dessa minha PG aqui, ó, a razão é menos 3. Bom, pessoal, então agora a gente tem todas as informações que a gente precisava para responder quem que é a 10. Vejam que quando eu substituo n igual a 10 nessa formulinha aqui do termo geral, eu vou determinar quem que é a 10. Certo, pessoal? Então aqui, ó, o que eu tenho? Eu tenho 10 menos 1, e 10 menos 1 vale quanto? 9. Quem que é Q, pessoal? Q vale menos 3. Pessoal, sempre quando a gente substitui um número negativo em uma letra, no lugar de uma letra, de uma incógnita, certo? A gente coloca entre parênteses. Porque se a gente não colocar entre parênteses, pessoal, o que vai estar dizendo é que esse valor 3, a única coisa que está sendo elevada a 9 é o valor 3 e não o sinal. Quando eu coloco entre parênteses, aí eu estou dizendo que tanto o 3 quanto o sinal está sendo elevado a 9.
Tá? E como Q é menos 3 e não 3, e é o Q que está elevado a 9, então eu tenho que considerar que o menos 3, que é o valor de Q, está sendo elevado a 9. Não posso considerar sem ser o parênteses. Pessoal, nessa situação aqui, ó, não faria diferença se a gente considerasse o parênteses ou não. Por que não faria diferença? Porque um número negativo elevado a 9 é sempre um número negativo, certo? Então, no final das contas, aí é a mesma coisa, porque se você considerar 3 elevado a 9, vai dar um número positivo, né? E no final das contas você está negativando com o sinal que está de fora. Mas nem sempre isso vai acontecer, porque se esse número aqui fosse par, aí daria problema, certo? Por exemplo, se aqui fosse 8, 3 elevado a 8 é um número par, certo? Se você deixar o menos de fora, você está negativando ele. E menos 3 elevado a 8, um número positivo, um número negativo elevado à potência par, ele fica positivo. Tá, pessoal? Então, você tem que sempre colocar, quando você substituir uma letra por um número que é negativo, coloca entre parênteses, tá? Certo? Então, aqui no lugar do Q, você vai colocar parênteses menos 3, porque o Q representa menos 3, certo? E não só 3, ok? Então, beleza, pessoal, o que a gente tem aqui? A gente tem 5 vezes menos 3 vezes 9. Pessoal, o que eu disse para vocês lá na aula explicativa, tá? Então, estou relembrando alguns conceitos para vocês. A gente sempre resolve potência e radiciação primeiro em função de produto e divisão e também de soma e subtração. Então, o que eu estou dizendo para vocês? Que vocês não podem vir cá, pegar o 5 e multiplicar por menos 3 e depois elevar a 9. Certo? O que vocês têm que fazer? Primeiro, vocês têm que resolver a potenciação, porque ela tem prioridade em relação ao produto. E depois que você calculou isso daqui, você faz o produto do resultado disso com 5. Tá? Então, menos 3 elevado a 9, pessoal, é menos 19.683. Pessoal, um número que é negativo elevado à potência ímpar dá um número negativo. Certo? Se fosse a potência par, esse valor aqui seria positivo, tá? Mesmo aqui sendo negativo, ok? Mas então é assim, pessoal. Número negativo elevado à potência ímpar dá resultado negativo. Número negativo elevado à potência par dá um número positivo, ok? Então, menos 3 elevado a 9 dá menos 19.683, certo? Menos 19.683 vezes 5 dá menos 91.415, tá, pessoal? Então, quer dizer que o 10º termo dessa PG aqui, ó, ele é o menos 90. Se você continuasse essa PG aqui no 10º termo dela, você estaria, então, o menos 98.415. Ou seja, o 10º termo dessa PG é esse valor aqui, certo? Então, olha que interessante, pessoal. Até uma forma de vocês poderem verificar se a resposta que vocês chegarem é certa. Vejam, olha aqui, ó, que os termos que estão nas posições ímpares, ó, o primeiro, o terceiro, são que números sempre positivos, certo? Os que estão em posições par, ó, vejam o segundo e o quarto, são sempre negativos. Vejam que o termo que você está querendo determinar está uma posição par, então ele tem que ser negativo. Se você encontrasse aqui positivo, já era uma maneira de você saber que você errou na hora das contas, certo? Da mesma forma que se você fosse determinar um termo que estivesse numa posição ímpar, com certeza ele seria positivo, tá? Então, pessoal, vamos resolver então a letra B. Na letra B está pedindo o seguinte: determinar o 5º termo da PG dada por essa sequência aqui. O primeiro elemento dela é 1, o segundo é 5 e segue sobre a mesma razão, porque se trata de um PG, certo? Então, pessoal, vamos lá. O que está pedindo para a gente? Para a gente determinar o 5º termo dessa PG. Então, está pedindo para a gente determinar quem que é a 5, certo? Bom, mas como é que eu disse para vocês? Como é que a gente encontra qualquer termo de uma PG? A gente tem que utilizar o termo geral da PG, que é esse termo aqui, certo? Ou seja, você consegue encontrar qualquer termo, um termo que esteja numa posição n, fazendo como? Pegando o primeiro elemento vezes a razão elevada a n-1, onde n representa a posição do termo que você quer encontrar. Então, quais elementos que a gente precisa determinar para a gente poder encontrar quem que é a 5 dessa PG aqui? A gente precisa saber quem que é o primeiro elemento dessa PG, quem que é a razão dessa PG e qual que é a posição do elemento que está pedindo para a gente encontrar, ok? Bom, quem que é o primeiro elemento dessa sequência, dessa primeira PG aqui? O primeiro elemento é o número 1. Quem que é a razão dessa PG? Não foi dita para a gente explicitamente, então a gente vai ter que encontrar. Quem que é a posição do elemento que está pedindo para a gente encontrar? Se está pedindo para a gente encontrar o 5º termo, a posição do termo que a gente quer encontrar é a número 5, certo? Ou seja, n é igual a 5.
Então falta encontrar quem que é, então, quem que é a razão. Bom, mas como é que eu encontro a razão de uma PG, pessoal? A gente precisa de dois termos consecutivos. Sabendo quem são esses dois termos consecutivos, a gente vai pegar o último e dividir pelo anterior, certo? Ou seja, vejam que foi dado aqui dois termos consecutivos. Quais dois termos? O primeiro e o segundo. Então, vou pegar o segundo e dividir pelo primeiro. Quem que é o segundo? O meu segundo termo. O A2 vale 5. Quem que é o primeiro? O primeiro vale 1, certo? Então, 5 dividido por 1 dá 5. Quer dizer que a razão da minha PG e dessa minha PG em situação vale 5, certo? Então, beleza. Agora a gente tem todas as informações que a gente precisa para determinar quem que é a 5. Vejam que quando eu substituo n igual a 5 nessa minha formulinha aqui, eu consigo determinar quem que é a 5, certo? Porque eu tenho a 5 que é igual a 1 vezes q elevado a 5 menos 1. Pessoal, 5 menos 1 dá 4. Qual que é o valor de q? A gente encontrou que o valor de q é 5. Quem que é o meu primeiro elemento? É o elemento 1, certo? Lembrando, pessoal, como é que a gente resolve isso daqui? Potenciação e radiciação têm sempre prioridade em relação às demais operações que a gente já conhece de aritmética, que é produto, divisão, soma e subtração, certo? Então, primeiro vocês têm que resolver isso daqui para depois resolver o produto, certo? Nessa situação aqui, como esse valor aqui é 1, não faria tanta diferença, mas vamos utilizar aí essa regra para a gente nunca poder errar, ok? Então, 5 elevado a 4 dá 625. 625 vezes 1 dá 625. Okay? Então, quer dizer que se você continuasse essa sequência aqui, no quinto termo, no termo cuja posição é a número 5, estaria o número 625. Certo? Pessoal, então eu resolvi a letra A e a letra B com vocês da número 1. Resolvo a letra C e a letra D no próximo vídeo. Fico por aqui. Um abraço. Até mais.